últimos meses, o Brasil tem registrado uma alta considerável no preço de suas commodities. O país vem lucrando com a exportação de produtos como soja e petróleo, que vêm sendo cada vez mais requisitados por países ao redor do mundo com o reaquecimento da economia mundial. De cara, a gente pode afirmar que isso é ótimo para o Brasil. Mas por quê? Como essa atual valorização das commodities de fato impacta a nossa economia? Eu sou a Ariana Pacheco e para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso no Conexão UFPE de hoje com Ricardo Chaves, professor do Departamento de Economia da Universidade, e também com Eduarda Ferreira, economista e mestre em administração. Eduarda, para a gente começar falando do básico, para poder ir avançando aqui nessa nossa conversa, o que é que são commodities? Commodities são mercadorias de origem primária que servem como matéria-prima para produção, basicamente para a produção de outros produtos. A gente tem 4 tipos de commodities: as financeiras, que seriam moedas, tipo dólar, euro; as agrícolas também, que são milho, trigo, soja; as minerais, que a gente pode classificar como os minérios de ferro, aço também; e as ambientais, que são madeira, água, crédito de carbono. Em outras palavras, eles são mercadorias com padrões definidos que são produzidas em larga escala e comercializadas no mercado internacional. Sua negociação pode ser na bolsa de valores e seus preços são definidos pela oferta e demanda. Então, como o mercado internacional, existem muitas transações no mercado internacional, o Brasil ele negocia bastante commodities e os preços são definidos justamente pela demanda e oferta. Resumindo, as commodities são matérias-primas que vão ser utilizadas na produção de outros produtos. Isso, geralmente sim, são produtos brutos, né, que a gente chama de produtos brutos, que dão como se fosse matéria-prima para a produção de outros produtos. E quais são as principais commodities produzidas aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem o minério de ferro, né, que é tanto muito produzido quanto bastante exportado. E a gente também tem as commodities agrícolas, né, que o Brasil ele é destaque. A principal é a soja, mas também o Brasil ele é o maior produtor de açúcar do mundo e o maior produtor também de etanol, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Um detalhe é que o Brasil ele produz o etanol e o açúcar da mesma matéria-prima, que seria a cana-de-açúcar, enquanto que os Estados Unidos produzem através do milho. Ricardo, e qual é a importância das commodities para a economia brasileira? Veja, sobre as commodities ainda é importante que se diga que as commodities são produtos padronizados, né? São mercadorias padronizadas, como disse Eduarda, muito ligado vamos dizer assim, a produtos mais primários, né? E elas são padronizadas porque elas são negociadas no mundo todo, de uma maneira geral. Então, por exemplo, se eu vou mandar um saco de soja para a China, a China tem que saber qual é a soja que eu estou mandando, não pode ser qualquer soja. Então a gente diz assim, é soja commodity, ou é minério de ferro commodity, ou é trigo commodity. Então, quando eu mandar um saco de soja para a China, ela já sabe o que ela vai receber, porque existe um contrato na Bolsa descrevendo até o saco que a soja é colocada dentro, né? Então, para você ver o nível de padronização, a gente chama commoditização, né? Veja, as commodities ainda são muito importantes para o Brasil. O Brasil, quase que metade de tudo que a gente exporta vem do agronegócio. Então, boa parte disso está relacionada a commodities, né? Por exemplo, a soja é o carro-chefe, né? Hoje nós somos há 2 anos ou 3 que nós somos o maior produtor de soja do mundo. Então a soja é uma commodity muito importante. E a soja, você faz tudo com soja, né? Desde a indústria alimentícia, com ração para animal, etc. E a China praticamente fica com tudo, né? Fica com mais de 60% do que a gente exporta vai para a China, porque ela tem uma economia muito, vamos dizer assim, que tem crescido muito, né? Muito pujante e tal.
Mas também nós exportamos minério de ferro, né? Temos grandes exportações de minério de ferro, petróleo, açúcar, carne bovina, somos o maior exportador mundial de carne bovina, celulose, milho, etc., né? Suco de laranja. Elas são importantes para o Brasil. Apesar do Brasil ser um país industrial, ter uma indústria forte e tal, mas o Brasil ainda depende muito de commodities, exportação de commodities, né? E ainda bem, porque a nossa economia estaria em maus lençóis, a nossa balança comercial, se não fosse as commodities, porque nós não temos muita competitividade na indústria. O Brasil não é um país como a Coreia, como a própria China ou a Alemanha, que é um país que exporta muito manufaturas, né, produtos industriais. Nós exportamos também, mas assim, eu diria que o Brasil hoje é um dos mais, junto com os Estados Unidos, um dos países mais competitivos em commodities. Ricardo, eu queria que você fizesse um panorama aqui para a gente do cenário econômico das commodities de um momento, primeiro, pré-pandemia e depois de um outro momento que é a chegada da pandemia. Como é que a Covid impactou as commodities brasileiras? Veja, as commodities, mesmo pré-pandemia, elas estavam num patamar bom, né? Elas não estavam em baixa no pré-pandemia. Mas aí vem a pandemia no ano passado, no início do ano passado, e a economia mundial, em 2020, ela cai 3,5%, né? Uma queda de 3,5%. Na zona do euro, por exemplo, nós tivemos quase 7% de queda no PIB. A França, a Alemanha foram países que tiveram queda muito grande. O Brasil, 4%, 4,1%. Então, com a queda, realmente cai tudo, né? Quando o PIB cai, cai tudo. Cai tanto produtos industriais como produtos agrícolas. Mas, vamos dizer assim, se você desagregar essa queda entre produtos industriais e agrícolas, você vai ver que a queda é menor nos agrícolas, né? Os agrícolas sustentaram mais. Em alguns casos, nem caiu os agrícolas, né? Por quê? Porque as pessoas precisam de alimento. Quando você sai cortando, alimento é o último que você corta, né? Você corta o carro novo, você corta o apartamento que você ia comprar, mas o alimento você não pode cortar. Então, vamos dizer assim, eu diria que as commodities, principalmente as agrícolas, né? Principalmente as agrícolas, eu diria especialmente as agrícolas, elas não sofreram tanto na pandemia. E nesse período pós-pandemia, aí as economias se recuperando, né? A perspectiva esse ano é do mundo crescer 5,8%, quase 6%. O Brasil deve estar em 3,7%, mas aí os Estados Unidos crescem 6,9%, né? Talvez um dos maiores crescimentos, a Argentina, enfim, todo mundo. E aí nessa retomada, a expectativa é que as commodities venham em primeiro lugar. Tanto as agrícolas, vamos dizer assim, as matérias-primas e energia, né? Isso aí deve ser, vamos dizer assim, o primeiro impacto será das commodities. Porque, veja, para produzir qualquer coisa, você vai usar commodities, né? Você vai usar matéria-prima. Se você vai produzir mais automóveis, você vai usar commodities. Você vai usar plástico, que veio do petróleo, você vai usar aço, né, que veio do minério de ferro. Se você vai voltar, as pessoas vão voltar ao nível de alimentação que tinha antes, vão ter que comer, né, importar commodities e tal. Enfim, então a expectativa é boa para o mercado de commodities, ela é boa, não só agora, como nos próximos anos. E vou assim, para não alongar muito, vou dizer que é o seguinte, há uma perspectiva, quem estuda a Ásia, por exemplo, de a Ásia entrar num ciclo de crescimento sustentado, né? A China, e os outros países da Ásia, né? A Índia de certa forma menos, mas também, né? Mas assim, principalmente a China, outros países, né? A Malásia, o Vietnã tem crescido a 6%, 7% ao ano. Veja, e esses países, por exemplo, a China, você tem lá uma grande população ainda que não se alimenta adequadamente, que vai entrar no mercado consumidor com tudo, né? Consumindo carne, consumindo, né, proteína, consumindo, enfim, até produtos mais, vamos dizer assim, supérfluos, como café, enfim. Então, essa pressão de demanda nos países asiáticos, a expectativa que se espera é que se mantenha o nível de demanda alta e, portanto, os preços das commodities por muito tempo ainda. Só complementando o que o professor Ricardo falou,
Também tem a questão, assim, que muitos governos, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, estão dando incentivo para que a economia retome pós-pandemia mesmo, né? Então, estão tendo vários pacotes de incentivo com dinheiro para incentivar a economia e acaba que, assim, por exemplo, através de obras, então vai precisar utilizar bastante o ferro, por isso que o preço do ferro ele disparou no mercado internacional. E, além disso, na China também teve um fator que foi a peste suína, que acabou destruindo uma parte lá do rebanho da China. Então, o que aconteceu foi que hoje a China ela precisa retomar, né, com o seu rebanho, então ela precisa de alimento para alimentar esse rebanho. Então, ela está importando bastante milho, trigo, soja do Brasil. Né? Então, esses dois fatores, tanto o incentivo econômico que os países estão dando, Estados Unidos e China, para a retomada da economia, quanto essa questão dos grãos que a China está demandando, tanto para alimentar as pessoas quanto para alimentar os animais, né, os rebanhos, vem impulsionando e são dois fatores que impulsionaram os preços das commodities também. Ariana, só um detalhe complementando isso que a Eduarda falou. A China, em 1977, ela tinha 80% da população abaixo da linha da pobreza. Era um país muito pobre. Hoje, a China tem 80% da população acima da linha da pobreza. E com a perspectiva, hoje ela em termos, vamos dizer assim, reais, é o país mais rico do mundo, né? Se você considerar em paridade de poder de compra. Claro, se verificar em PIB nominal, valor nominal do PIB, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, ela vem em segundo lugar. Mas se você corrigir, né, colocar em termos reais, em paridade de compra, ela já é o país mais rico do mundo. Não per capita, mas em termos gerais, né? Em termos absolutos. Mas, de qualquer forma, a China vem crescendo a renda numa velocidade muito grande. Então, isso que a Eduarda está falando, quando você cresce a renda dos mais pobres, existe uma coisa em economia que a gente chama de propensão marginal a consumir. Ou seja, quem é pobre, quando ganha renda, a primeira coisa que faz é consumir alimentos, consumir proteína, consumir, enfim, os demais alimentos, né? E aí isso deve pressionar o preço de commodities, a demanda e, portanto, o preço de commodities nas próximas décadas, eu até acho. Eu acho que nos próximos 10 a 15 anos, há uma perspectiva de que os preços das commodities se mantenham elevados. E aí o Brasil tem tudo para surfar nessa onda, como se diz, né? Como vocês já citaram alguns fatores aí que levaram à alta das commodities, eu queria destrinchar mais um pouco essas causas. Existem outros fatores, como, por exemplo, o valor do real, o valor da nossa moeda lá fora? Existe a questão cambial, né? Assim, o câmbio, ele até caiu agora um pouco, está 4,9, salvo engano, mas ele se sustentou por um bom tempo aí em 5,2, alguma coisa assim. De uma forma ou de outra, o câmbio está com o real desvalorizado e o dólar valorizado. O que significa? Que as nossas commodities, os nossos produtos são mais baratos lá fora, tornam-se, portanto, mais competitivos, né? As pessoas, os países procuram mais os nossos produtos porque são mais baratos. Por exemplo, no caso da soja, o Brasil exporta soja, os Estados Unidos exporta soja. Nós somos o maior exportador, eles são o segundo. Ora, se a minha soja é mais barata do que ele, é claro que eu vou ocupar espaços que ele estava ocupando, né? E por que minha soja é mais barata? Porque o dólar aqui é mais caro, ou seja, porque o real, nós produzimos em real, como o real é mais barato, né, a commodity fica mais barato lá fora. Então, a desvalorização cambial, ela serve para dar mais competitividade. Evidentemente que isso é, como se diz, uma faca de dois gumes, né, porque eu não posso sustentar um dólar artificialmente valorizado, o real desvalorizado, por muito tempo, porque isso pode gerar inflação, enfim, isso pode trazer outros problemas. Mas, assim, no momento, o dólar joga a favor das exportações. Logo antes da pandemia, eu tive em Petrolina, né? Petrolina é um dos maiores polos de exportação de frutas, se não dizer o maior do Brasil. E os produtores felizes da vida, todos eles, rindo com o tempo. Por quê? Porque, você imagina, você exportava, por exemplo, $100 mil.
você botava 300 mil reais no bolso, o dólar 1 para 3. Se o dólar vai para 5, você bota 500 mil reais no bolso, e exportando a mesma coisa com os mesmos custos. Você bota 200 mil reais no bolso a mais, com o mesmo custo. Estou dando só um exemplo, né? Não necessariamente foi isso que aconteceu. Mas assim, a cada vez que o real desvaloriza, você bota mais dinheiro no bolso, porque o que você recebe em dólar lá fora é praticamente a mesma coisa. E todos os custos são em real aqui no Brasil, né? Isso, principalmente de mão de obra, né? Uhum. Só puxando o gancho que o professor e complementando, que nossos custos eles continuam sendo em real, né? Mesmo o dólar estando valorizado. Então, para o produtor, ele, justamente como o Ricardo falou, vai ganhar muito mais do que ganharia se estivesse vendendo para o mercado interno, né? Ou seja, é muito mais interessante você exportar do que vender o seu produto aqui dentro do Brasil, né? Sem dúvida. Em determinada situação é. Outra coisa também, Ariana, é que o Brasil, ele é um país, vamos dizer assim, abençoado, né? Do ponto de vista de recursos naturais. Quer dizer, a gente, sem ter que derrubar a floresta amazônica, nós temos excelentes terras, né? Fala-se em 100 milhões de hectares que nós temos hoje, que ninguém tem isso, e que teríamos mais, talvez, sem precisar derrubar as matas, mas talvez, sei lá, 50 milhões ou mais. Né? Então, nós somos um país abençoado, com muita terra boa. As áreas de cerrado são essas áreas do centro do Brasil, né, que envolve, alguns chamam a região do Matopiba, né, que é do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessas áreas aí, juntando com um pouco do Mato Grosso, você tem uma região de cerrado, que é a melhor terra para grãos, que não tem lugar nenhum no mundo, né? Só o Brasil tem isso. É muita terra boa. Né? E aí aqui no Nordeste nós temos os vales úmidos, né? O Vale do São Francisco, o Vale do Gurgué no Piauí, o Vale do Acaraú no Ceará, áreas onde existem perímetros irrigados que perfeitamente se dão para produção de frutas, né? Enfim, então nós somos, além de tudo, nós somos também muito bem dotados de recursos naturais, né? O cuidado que a gente tem é observar a questão ambiental, que está sendo completamente, vamos dizer assim, relegada a segundo plano, questão ambiental. Isso precisa ser visto, isso é uma coisa muito séria. Eduarda, quais os impactos dessa valorização das commodities para o Brasil e para a sociedade brasileira? Então, a gente tem dois lados, né, que era até algo que eu ia comentar. Porque, por exemplo, hoje a gente está exportando bastante boi para a China, que eles estão demandando bastante. Só que ao mesmo tempo que a gente está demandando para fora, porque para o produtor está mais vantajoso exportar, porque ele está ganhando em dólar e tudo mais, acaba que a gente sabe que pela lei da demanda e oferta, pode acabar faltando, entre aspas, dentro do Brasil. Então, se eu tenho menos oferta dentro do Brasil, o preço dessa mercadoria vai subir. Então, assim, acaba que o brasileiro, hoje, ele paga mais por 1 quilo de carne do que pagava no passado. Né? É um dos efeitos que a gente vê que é a inflação. Em contrapartida, né, como o Brasil ele vem exportando mais, também está recebendo mais dólar dentro do país, né? Então tem essa outra parte, que um dos componentes do PIB são as exportações menos o que a gente importa, tudo que sai menos o que a gente entra. Então a gente fica com essa balança positiva, né? A gente está conseguindo exportar mais do que importar no agronegócio. Então, assim, são dois lados, né? São dois lados, tanto o lado da inflação, que a gente consegue ver tanto no boi, no petróleo, que reflete também no preço da gasolina, quanto essa outra parte do PIB, que é a única parte hoje que está positiva, né, que seriam as exportações líquidas no PIB. Ariana, tem uma questão que a gente chama de segurança alimentar, né? Evidentemente que o Brasil, quando ele pensar na sua estratégia exportadora, e ele precisa disso, precisa desesperadamente, né, de exportar, ele precisa pensar também na sua estratégia de segurança alimentar. Eu me lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, o preço do trigo estava lá em cima no mercado internacional, né? E a Rússia, ela teve um problema de desabastecimento, um princípio de desabastecimento. Por quê? O preço do trigo lá fora estava muito bom,
no mercado internacional. Então, o que fizeram os produtores de trigo da Rússia? Começaram a exportar, jogar tudo para fora, porque paga em dólar, né? É mais negócio para eles. E aí o governo começou a perceber que estava havendo um início de desabastecimento e o preço dos produtos derivados de trigo aumentando. Então, o que ele fez? Impôs barreira, só pode exportar até aqui, justamente para garantir a segurança alimentar. Então, isso aí que a Eduarda falou é verdade. Né? Nós temos que ter a nossa estratégia exportadora sem comprometer a questão da segurança alimentar. Quer dizer, é muito importante exportar e captar divisas. Um país que quer se desenvolver e um país em desenvolvimento, ele não tem poupança interna. Né? O Brasil é um país que não tem, ele precisa de capital externo. Ele é um país que precisa captar investidores, exportar para trazer dinheiro para se financiar. Tá, mas ele não pode também abandonar a estratégia de segurança alimentar. Ele tem que garantir que as pessoas tenham que comer o mínimo para se alimentar. Vocês falando sobre o lado positivo da alta das commodities, eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte. Eduarda comentou que a valorização das commodities acaba gerando um PIB positivo por conta do aumento das exportações. Mas como é que isso impacta a vida das pessoas? Como é que isso reflete no dia a dia de Dona Maria que está ouvindo a gente agora? Veja, assim, não é uma coisa imediata, né? Eu exportei hoje, amanhã a Dona Maria está feliz. Não é bem assim, né? Mas, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Vamos colocar Petrolina, que é aqui em Pernambuco. Na hora que eu exporto muita uva, na hora que eu exporto manga, na hora que eu exporto os produtos lá do agronegócio, nessa hora o polo de irrigação dá emprego para a Dona Maria. Vai demandar mais Dona Maria, seu João, seu José, etc. E essas pessoas vão ter salário, porque está entrando dinheiro de fora e aí as empresas têm dinheiro para empregar as pessoas daqui. Outra coisa, quando entra esse dinheiro, a Prefeitura de Petrolina arrecada, o Estado de Pernambuco arrecada e o governo federal arrecada. Então, aumentando a arrecadação, o governo tem mais dinheiro, pelo menos teoricamente, para fazer políticas sociais, para fazer obras, enfim, aí é o que a gente chama a roda da economia girando, né? Se não tem dinheiro, a roda da economia engrena, não gira. Mas se tem dinheiro entrando, a roda da economia gira, não é? Todo mundo está, vamos dizer assim, coletando impostos, o governo tem mais dinheiro para gastar, enfim, você cria um ciclo virtuoso, né? À medida que se exporta mais, entra mais dinheiro e cria um ciclo virtuoso de gasto. Aí a Dona Maria acaba se beneficiando de uma maneira ou de outra. Não é assim imediato, mas principalmente de emprego. Agora, evidentemente que tem algumas, a gente diz assim, tem algumas atividades que elas impactam mais diretamente o emprego, outras menos. Por exemplo, eu sou um exportador de soja que toda a minha produção é mecanizada. Claro que eu vou impactar menos o emprego, porque eu estou usando mais máquinas e tal. Mas até a empresa que produz as máquinas vai dar emprego, né? Então, de uma forma ou de outra, vai ter um certo impacto. Na hora, por exemplo, que eu tenho que produzir o saco que a soja é colocada dentro, né? O caminhão que levou a soja para o porto, que tem uma pessoa que vai dirigir, né? Motorista. Que vai ter que abastecer o carro no posto. Tem que abastecer o carro no posto, enfim. Você cria, vamos dizer assim, ligações com o restante da economia. Algumas atividades criam mais ligações, outras criam menos. Mas, de uma maneira geral, cria-se, né? E exportação é uma estratégia chave para economias em desenvolvimento. A China, por exemplo, é o que ela é hoje, baseada em exportação. Né? De 77 para cá, o que mudou na China, a China teve a Revolução em 49. De 49 a 77, houve alguma coisa, mas assim, o grande pulo da China, o grande impulso, foi a partir de 1977, quando o Deng Xiaoping assumiu, né, o Partido Comunista lá, e aí vieram a modernização da China, as mudanças, a abertura comercial, etc, etc. E foi isso que possibilitou essa abertura comercial, as exportações, etc., que a China fosse o que é hoje. E não só a China, né? O Vietnã, por exemplo, a gente lembra do Vietnã. O que a gente lembra do Vietnã? Lembra da Guerra do Vietnã, um país miserável, né? Inicialmente, no início dos anos 60, explorado pelos franceses, depois os franceses vão embora, passa a ser explorado pelos americanos, depois há uma guerra,
e em 1973, 74, eles ganham a guerra, os americanos vão embora. Mas aí passa a ser um país miserável. Mas aí o Vietnã começou a entrar numa cadeia produtiva que estava se formando na Ásia, né? Por exemplo, a China, no início, produzia chinelos. Aí passou a não querer mais produzir chinelos, foi produzir tecido. Então, o Vietnã entra nesse vácuo aí produzindo os chinelos. Depois a China acha que não quer mais produzir tecido, quer produzir motocicletas. Aí o Vietnã passa a produzir os tecidos. Depois a China não quer mais motocicleta, quer automóveis. Aí o Vietnã vai atrás produzindo as motocicletas. Então é como se a China fosse puxando. Na medida que ela cresce, ela puxa aqueles países, Vietnã, Laos, o Vietnã é um caso especial, tem crescido muito. A Malásia tem crescido, né? Então, de uma maneira geral, o desenvolvimento econômico, ele precisa de investimento. E quando o país cai num ciclo virtuoso, ou seja, ele cresce, reinveste, aí cresce mais. Como cresceu mais, ele reinveste mais. E aí ele entra num ciclo virtuoso. Mas ele pode cair num ciclo vicioso também, né? Ele não investe, portanto não forma capital, não tem competitividade. No ano seguinte, produz menos ainda por não ter competitividade. E aí arrecada menos, aí investe menos e cai num ciclo vicioso de pobreza, né? Como a gente chama. Eduarda, Ricardo está aqui falando sobre um ciclo virtuoso em contraposição a um ciclo vicioso. A gente pode dizer que o Brasil está em que ciclo? Então, eu gosto muito de pensar na economia como o Ricardo fez bem um resumo aí, que é uma engrenagem, né? Que no caso, quando a gente fala de PIB, de produção, a gente tem que pensar justamente que a gente está produzindo, está gerando emprego, esse emprego vai gerar renda para as pessoas, elas vão, uma vez que elas têm renda, elas vão poder consumir, seja lá alimentos, roupas, vai poder colocar o filho na escola. Então, assim, tudo isso gera um ciclo expansivo, né? Principalmente quando a gente vem de uma crise que a gente está passando atualmente, onde o consumo estava muito retraído. Então, uma vez que a gente passa a produzir, passa a gerar emprego, aquelas pessoas que não estavam podendo comprar, sei lá, nem o básico muitas vezes, né, substituindo itens por itens mais baratos, elas vão passar a poder consumir mais e melhor também. Então, não tem só a ver com renda, mas também tem a ver com qualidade de vida, porque uma pessoa que antes não podia se alimentar tão bem, quando ela passar a receber uma renda, ela vai poder se alimentar melhor. E aí tem a ver também com a segurança alimentar, com a saúde, né, com a educação dos filhos e tudo mais. Então é um ciclo, né? E como a gente vem de uma pandemia, a gente está vindo de um ciclo estagnado, então esse crescimento tende a ser maior, né? Porque a gente vai estar comparando com a base que estava parada. Mas, por exemplo, se falar muito do boom das commodities que aconteceu no início dos anos 2000 e que a gente, nesse período, acabou perdendo a chance de fazer um reinvestimento do capital que entrou aqui no país em novas formas de produção e economia. Então, eu fico me perguntando se o Brasil não acabou entrando, na verdade, em um ciclo vicioso e não em um ciclo virtuoso. Deixa eu dar uma opinião sobre isso, Ariana, se a Eduarda me permite. Claro, pode ficar à vontade. Veja, eu gosto de pensar em desenvolvimento econômico de uma forma mais holística, né? De uma forma assim, enfim, pensando todos os setores conjuntamente, né? Por exemplo, a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico, porque a educação é por lá que nós vamos ter melhorias na ciência e na tecnologia, nos novos produtos, na mão de obra, etc, etc, né? Então, é uma série de coisas, a infraestrutura, a educação, a saúde. Isso, quando você estuda um pouco, e eu já fiz isso, as economias asiáticas, você percebe isso, que eles não são o que são. A Coreia tem uma renda per capita, a Coreia do Sul, né, a do Norte, não. Tem renda per capita de mais de 40 mil dólares, né? Ela é 4 vezes mais rica do que o Brasil, o coreano médio, e ela é uma renda muito bem distribuída. Então, todos eles se preocuparam com as questões estruturais, com a infraestrutura, com a educação, com saúde, né? Porque é como se fosse assim, a competitividade e o desenvolvimento sai daí.
Não adianta artificialmente você querer, eu vou... É um pouco o que a gente faz hoje. Eu vou desvalorizar meu dólar para vender mais, para ver se entra mais dinheiro e eu saio do sufoco, né? Falando dessa história do ciclo que você está se referindo, Ariana, o Brasil entra no início dos anos 2000 num ciclo bom. Por que ele entrou nesse ciclo bom? Em 2001, a China entra na OMC. A China não era da Organização Mundial do Comércio, ela entra. E ela entra com a fome, com um apetite muito grande, né, para comprar commodity. E aí o Brasil, foram os 4 primeiros anos do governo Lula, o Brasil exportou muito. Só para você ter uma ideia, a China, os 2 principais parceiros comerciais eram os Estados Unidos e a União Europeia. A China assume esse lugar, que é dela até hoje, né? A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, a China, no início dos anos 2000, propiciou, vamos dizer assim, a entrada de muito dinheiro do Brasil. Tá? Veja, o que nós fizemos com esse dinheiro? No meu modo de ver, o Brasil deveria ter investido. Primeiro, o Brasil deveria ter feito uma reforma tributária, uma reforma que permitisse a vinda de mais capital, de investidores, e não fez. Até hoje, todo dia se fala em reforma tributária, reforma política, reforma tributária e tal. Então, as reformas não foram feitas. A única coisa que se preocupou na época, que o governo se preocupou na época, foi com o consumo, né? Estimulou que o pessoal consumisse, né? Então todo mundo ficou feliz, começou a comprar carro novo, televisão, não sei o quê, pá. Então foi vamos dizer assim, a década, não diria a década, mas o quinquênio do consumo. Educação, não houve preocupação. Só para você ter uma ideia, existe um exame internacional chamado PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação de Alunos, foi criado em 2001. E desde que foi criado até hoje, o Brasil está entre os últimos países colocados no PISA. Ou seja, dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, mais Brasil, México e tal, o Brasil está entre os piores na educação. Ou seja, nós não investimos de lá para cá, nos últimos 20 anos, nada em educação, principalmente no ensino básico, né? Na educação básica, primeiro e segundo grau e pré-escola. Não investimos nisso, né? E também não investimos, vamos dizer assim, em pesquisa, desenvolvimento, etc. Então, o Brasil, por exemplo, se você for analisar esses dados, você vai ver o pulo que Portugal dá, vai ver o pulo que a Polônia dá, um pulo gigante que a Polônia dá nesse ranking, né? Mas o Brasil não, se conservando sempre dos últimos lugares. Outra coisa, infraestrutura, não fizemos. O Brasil ainda continua com infraestrutura muito pobre. Isso é chamado custo Brasil, né? Eu poderia estar vendendo uma saca de soja mais barato lá fora, porque eu teria custos menores. Então, eu preciso desvalorizar o câmbio, desvalorizar o real para conseguir vender melhor lá fora. Quando eu poderia ter o que a gente chama de competitividade estrutural. Eu vendo barato porque eu tenho boa infraestrutura, porque eu tenho boas estradas, o porto aqui é grande, é barato, etc. Não, eu não tenho nada disso. As estradas são ruins, os portos são caros, enfim, então nós não investimos nisso. E não investimos em saúde, né? Você vê que o que está acontecendo hoje com a pandemia. Nós temos aí mais de meio milhão de mortos. A grande parte disso, claro, foi, sem dúvida nenhuma, foram erros, né, erros que foram cometidos na gestão, mas tem uma parte disso também que foi, vamos dizer assim, o estoque da nossa infraestrutura de saúde que não funcionou, que nós não temos, né? O SUS é uma ideia fantástica, mas me falta aparelhagem. Enfim, então, só dizendo o seguinte, o Brasil tinha, há 20 anos atrás, uma possibilidade muito grande, vamos dizer assim, de criar o ciclo virtuoso, e não criou, apostou no consumo, né? Aí vieram os escândalos, etc. E hoje nós nos encontramos nessa situação que estamos, né? Assim, isso aí daria um programa só para discutir qual é a situação que estamos hoje, mas não é uma situação boa, O Brasil hoje é um país que não tem competitividade, quase nada, lá fora, a não ser nas commodities, e sustentam, né, a economia brasileira. Mas assim, eu não sou muito otimista se não mudar as coisas, né? Se continuar do jeito que está, o Brasil sem investir em educação, sem investir em infraestrutura, sem investir em saúde, sem vamos dizer assim, ampliar os nossos, vamos dizer assim, as nossas relações, manter boas relações com o mercado mundial, com os outros países e tal. Enfim, eu não sou muito otimista se as coisas não mudarem. Evidentemente que se as coisas mudarem, o Brasil é um país muito rico, muito grande, que tem um potencial enorme, um povo inventivo, trabalhador, uma indústria significativa, enfim, ele tem tudo.
Ele só precisa se organizar, né? Mudar um pouco o modelo aí de desenvolvimento econômico. Eu queria só usar um exemplo que o Brasil, puxando bem o que o Ricardo falou, por exemplo, a gente é um grande exportador de café, né? Café bruto, da matéria-prima mesmo. Só que aí o que a gente faz? A gente importa da Alemanha as cápsulas de café, aquelas cápsulas, sabe? Que são transformadas, industrializadas. Ou seja, a gente exporta o que é barato e importa o que é caro. Né? Então, isso vai muito de encontro com o que o Ricardo falou, que a gente acaba que não tem muita competitividade, porque seria caro para a gente produzir internamente, porque nossa mão de obra não é tão qualificada, os tributos são muito caros, então é um ambiente de negócio muito difícil para o trabalhador e para o empresário, né? Eduarda e Ricardo, um tema que vem se discutindo constantemente é a questão do meio ambiente e da sua relação com o agronegócio e o desenvolvimento econômico. Como é que isso está relacionado com o tema que a gente está conversando aqui hoje? Qual é a importância das questões ambientais para o mercado que vem comprando as nossas commodities? Então, eu posso puxar até o gancho da minha dissertação de mestrado, que eu estudei justamente a relação entre a produção do etanol e a produção de commodities alimentares. Então, a problemática da dissertação era o seguinte, que o Brasil ele tem bastante terras, só que para produzir etanol, que é uma commodity energética, né, que não alimenta as pessoas, no caso é uma commodity ambiental, para produzir o etanol, ele deixaria de produzir commodities alimentares, que seriam o milho, a cana-de-açúcar, para produzir açúcar, etc. Aí vem essa questão ambiental, porque o Brasil ele é um grande produtor de energia mesmo, né? De energia renovável. E o mundo pede isso, né? O mundo pede energias renováveis, menos poluentes, e a gente sempre tem aquela questão, mas eu posso produzir o etanol em detrimento do alimento? E se o alimento ficar mais caro? Aí vem a questão da segurança alimentar. Porque a gente não pode deixar de produzir alimento para produzir energia, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre se preocupando em produzir energias para não poluírem o meio ambiente. E como é que a gente, Ricardo, tem sido visto com relação a essas questões ambientais por esse mercado que vem pedindo as nossas commodities? Muito mal, viu, Ariana? Muito mal. E nos últimos 2 anos, muito mal ainda, mais mal ainda, né? Assim, porque existe, por exemplo, falando da Amazônia, né? O desmatamento da Amazônia é monitorado. E nos últimos anos houve um crescimento gigantesco, né? O desmatamento vinha caindo nos últimos 15 anos e agora ele voltou a crescer. Na verdade, desde o governo Dilma, o último governo Dilma, e teme que ele volta a crescer. Agora ele cresce, ele dá um crescimento muito grande. Por que a preocupação de quem nos compra com isso? Ora, uma parte desse desmatamento tem a ver com a expansão da fronteira agrícola. Né? O pessoal no sul dessa região que eu falei, sul do Pará, principalmente, que desmata para ou criar gado ou soja, principalmente gado. Né? O vilão é o gado. Mato Grosso, Pará, etc. Então, eles veem com muita preocupação, né? Só para lhe dar uma ideia, nós já estamos com 20% da Amazônia desmatado, né? Está abaixo, já foi abaixo. Os cientistas, existe uma coisa que eles chamam de ponto de não retorno. Ou seja, você não precisa chegar em 100% da Amazônia para comprometer aquela área. Você só precisa chegar até 40%. Se você tiver 40% da Amazônia desmatada, o resto vai por inércia, vai por si só, tá? Porque o ciclo das chuvas e você tem um desequilíbrio na região ecológica e aí o resto iria naturalmente. Então, a briga dos ambientalistas e das pessoas que estudam é para que não chegue aos 40%, porque esse é o ponto de não retorno. E aí os europeus sabem disso, né? E eles sabem que se houver a savanização da Amazônia, que é transformar aquilo numa savana, há uma perspectiva de 2 graus a mais na temperatura mundial, que vai impactar, de certa forma, um degelo das calotas polares, que pode resultar em aumento do nível dos mares, etc, etc. Coisa que a gente nem imagina hoje, seca, né? Seca, porque existe uma coisa que a gente chama os rios voadores, né? A evaporação de rios e
enfim, e dos mananciais da Amazônia, eles vão para as nuvens e aquelas nuvens vão para o sul do Brasil. E ali é que chove, é como se fosse um rio. As nuvens são um rio de água em forma de vapor, voando aí pela América Latina toda. E isso vai acabar, evidentemente, né? Então, há uma preocupação muito grande, porque isso vai trazer fome, vai trazer seca, vai trazer aumento de temperatura, vai trazer enchentes, etc, etc. Tá? Então, há uma preocupação muito grande. Então, o Brasil hoje é muito mal visto, principalmente nos 2 últimos anos. Tá? Você vê aí, se você vê a televisão, não precisa dizer muito. Você vê a televisão, você vê o que está acontecendo de queimada. O ministro, acabou de cair um ministro, né, que estava negociando madeira, enfim. O governo dos Estados Unidos preocupado, o presidente eleito, Biden, preocupado, dizendo que, olha, eu dou aí 20 bilhões, mas eu dou se vocês prometerem que vão tomar de conta da Amazônia e tal. Existem muitos fundos europeus que investem na Amazônia, que pararam todos, ninguém está mais dando um centavo, porque eles querem a garantia de que esse dinheiro vai ser usado para a preservação do meio ambiente. Então, há uma relação muito forte hoje de produção de commodities e meio ambiente, né? As pessoas, quem nos compra alimentos, querem a garantia de que não está comendo milho, tomando café, comendo soja e tal, à custa da derrubada da Amazônia. E não é só a Amazônia, né? Hoje, quando você fala em agricultura, você fala em poluição de rios com inseticidas, agrotóxicos, etc. O Brasil não está entre os países, o Brasil e a Argentina está entre os países que mais usa agrotóxico no mundo. A China também, mas a China tem diminuído muito. Mas o Brasil aprova a cada mês uma série de agrotóxicos que em lugar nenhum no mundo se usa mais. Então, há uma preocupação muito grande nesse sentido. É tanto que as nossas exportações de alguns produtos, elas precisam passar por um crivo muito grande para chegar até a Europa, porque havia uma tradição de uso excessivo de agrotóxico ou de, vacinas em animais, etc., né? Então, eu diria assim, para concluir, a nova agricultura, a agricultura inteligente, a agricultura que o mundo precisa daqui para frente, é um modelo diferente, não é mais esse modelo. Né? Esse modelo foi construído pós-guerra, que era só usar inseticida, que era empurrar veneno, multiplicar a produtividade e pronto. Né? Hoje está se vendo que não é bem assim, né? As pessoas morrem de câncer se comer alimentos com inseticida, os rios e os mananciais são poluídos, o solo é compactado se as máquinas agrícolas forem usadas sem critério, o solo fica salinizado se usar irrigação também sem critério. Então, há uma preocupação muito grande com isso, né? Que o novo modelo agrícola consiga resolver o problema da segurança alimentar sem destruir o planeta, né? Então, há uma relação muito estreita. Ricardo e Eduarda, depois de tudo que a gente conversou aqui, né, sobre a alta das commodities, eu queria encerrar o programa perguntando para vocês se ter uma economia tão baseada na exportação de commodities, como é o caso do Brasil, se esse de fato é um bom negócio. Olha, veja, o que nós temos hoje é isso, mas eu vejo isso com uma certa reserva, né? Eu acho que o Brasil teria que se preocupar primeiro com agregar valor ao seu produto. A Eduarda falou aí do café, nós somos o maior exportador mundial de café, mas nós não somos quem ganha mais dinheiro com café. Quem ganha mais dinheiro com café são os europeus, que vendem o café industrializado, enfim. Nós somos o maior exportador de soja, mas quem ganha dinheiro com soja são os europeus, especificamente os holandeses, que têm uma das maiores indústrias de soja do mundo. Então, uma das, vamos dizer assim, vertentes seria agregar valor ao nosso produto, né? Vender produtos de maior valor agregado. E outra coisa, o Brasil precisa também dar valor à sua biodiversidade. O Brasil talvez seja o país que tenha a maior biodiversidade do mundo, não só na Amazônia, mas na zona da mata, que também já está destruída, enfim, no Pantanal e tal. Então, isso vale ouro também, não é? Isso vale ouro. Nós podemos ser produtos, sem evidentemente, comprometer o meio ambiente, mas produtos que venham dessa biodiversidade e que podem ser negociados no mundo todo, né? A Natura, por exemplo, é uma empresa que se preocupa muito com a questão ambiental e que ela vende basicamente produtos relacionados à biodiversidade.
Enfim, então eu acho que essa é uma área que nós precisamos explorar mais. Essa questão energética também. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem, vamos dizer assim, cobertura de sol. E nós não usamos energia solar. É energia mais barata do que a eólica, inclusive. E nós podemos utilizar isso muito para estimular nosso desenvolvimento. Né? Qualquer desenvolvimento econômico precisa de energia. E eu também acho que o Brasil deve tirar vantagem dessa coisa da agricultura. Acho que nós devemos continuar exportando a agricultura, evidentemente agregando valor. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Austrália e Nova Zelândia. A Austrália e Nova Zelândia são países fortes no agronegócio, né? E são países riquíssimos, porque a carne, a Austrália, por exemplo, não é o maior produtor de carne do mundo, mas a carne dela é a mais cara do mundo. Tá? Ela não tem casos de aftosa, isso torna a carne dela super cara, né? Que a aftosa é uma doença do gado que ela não afeta a gente, as pessoas, mas afeta o outro gado, né? Então, uma carne que eu exporto para a Alemanha pode levar a aftosa lá para o gado deles lá. Então, as questões sanitárias, as questões de agregar valor mesmo à produção, né? Uma produção de melhor valor, uma carne melhor, um café gourmet, um vinho de melhor qualidade, enfim, agregar valor ao produto do agronegócio. Eu acho que isso é um bom começo para que a gente possa, vamos dizer assim, estimular o desenvolvimento econômico do nosso país. Com certeza, eu concordo com o Ricardo, né, que é necessário que seja fortalecido o agronegócio, mas visando também essa questão sustentável, porque a gente já está... Na verdade, a gente já é muito reconhecido como um Brasil agro, né, um Brasil muito forte nesse lado do agronegócio. O que vem ferindo, entre aspas, é justamente essa parte ambiental que a gente está deixando a desejar, né, nos últimos anos principalmente. Então, não só fortalecer a parte do agronegócio sustentável, mas também criar um ambiente de negócios que seja favorável para que as negociações aconteçam, né? Facilitar um ambiente de negócio, de indústria, facilitar, na verdade, não é nem diminuir, mas facilitar a questão tributária, né? A logística no Brasil, porque eu trabalho na indústria e para a gente conseguir levar lá uma indústria de cimento, para a gente conseguir levar o cimento para o norte do país, é muito caro. A gente paga mais frete do que o próprio produto. Então, são essas questões que precisam melhorar, como o Ricardo bem falou, são questões estruturais mesmo, melhorar o ambiente de negócio para que a gente não só fortaleça o agro, que é muito importante, mas também consiga melhorar em outras questões, né? Em todas as questões estruturais. Só para dar uma ideia disso que a Eduarda falou, existe um índice que o Banco Mundial calcula que chama facilidade de fazer negócio. É um índice. Ele mede assim, quem é um ranking. Quem é o país mais fácil de fazer negócio até o mais difícil. São 183 países no mundo, acho que mais do que isso um pouco. Então, aí você tem o primeiro, Singapura, mais fácil. Depois vem a Finlândia, depois e por aí vai. O Brasil, ele está lá atrás. A última vez que eu vi, estava em 120. Né? De 1 a 183, o Brasil está em 120, 123, 122, fica sempre assim. Né? Por que o ambiente de negócio aqui é tão ruim? Primeiro, por causa do trambolho, vamos dizer assim, tributário que nós temos. Você aqui, por exemplo, se você produzir uva, você paga imposto. Transformou em vinho, paga imposto. Engarrafou, paga imposto. E cada estado é um imposto diferente, né? Cada estado imposto diferente. Então, você paga imposto em cascata, né? Na verdade, o Estado brasileiro é um pirata. Né? Não estou falando do governo, mas do Estado. O Estado brasileiro é um pirata. Ele serve para cobrar imposto das pessoas e das empresas. Né? Então, isso aí desestimula os negócios. Né? Desestimula os negócios. Então, existe essa questão, mas existem outras questões do ambiente de negócio, que as pessoas bem treinadas, é a infraestrutura. A Eduarda está falando aí do custo de levar o cimento daqui para o norte. Né? E é verdade, porque um país de dimensões continentais como o Brasil, praticamente não tem linha férrea. Tudo aqui circula de caminhão, né? É um absurdo. Se você vê os Estados Unidos, um país que é completamente cortado por linha férrea. Né? As grandes distâncias todas, a produção se move por trens. Então, isso precisa, o ambiente de negócio precisa melhorar aqui. Quando o ambiente de negócio melhora, a gente atrai investidores. Está cheio de alemão, cheio de chinês, cheio de americano, cheio de canadense querendo vir para o Brasil fazer negócio. Mas quando ele olha o ambiente, ele diz, opa, né?
E aí você vê corrupção, enfim, tudo compõe o ambiente de negócio, né? Sabe, insegurança, respeitar contratos, infraestrutura, educação, saúde, disponibilidade de energia, tudo isso compõe o ambiente de negócio. Acho que o que o Brasil deveria fazer era melhorar o seu ambiente de negócio para atrair os investidores. Ricardo e Eduarda, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Muito boa essa nossa conversa. Até uma próxima. Muito obrigada, Ariana. Foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom sempre falar de economia. E principalmente com o professor Ricardo, que para mim ele foi um mentor na faculdade. Obrigado. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Ariana. Grande abraço para vocês. Abraço. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem assina a produção desse programa é Larissa Soares. Você consegue falar com Conexão através das páginas facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Vai lá e deixa a sua sugestão ou comentário. Se você quiser sempre saber quando tem programa inédito disponível nas plataformas de streaming, siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Mixcloud. Assim você sempre vai ser avisado quando um novo episódio entrar no ar. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo Conexão. Até lá!